Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Silvia, sou professora aqui da Escola ESSA. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de saúde pública e vamos falar sobre o Programa Nacional de Imunização, certo? Senta aí, a história é bem tranquila, mas tem que prestar atenção, tá bom? Ó, vamos lá? Primeiro, né? A vacina no Brasil. Em 2024, o Brasil vai completar 120 anos da primeira campanha de vacinação que foi feita, né, em território nacional, tá? A campanha ela foi fundada, né, pelo Oswaldo Cruz, né, um médico sanitarista também, a gente tem que lembrar disso, né, que teve o objetivo, depois que a família real veio para o Brasil, lembra disso lá naquela outra historinha, né, ele também teve o objetivo de dizimar a varíola, porque já tinha uma vacina contra a varíola e ele achou que deveria se, né, incluir a população do Rio de Janeiro que estava morrendo decorrente da manifestação da varíola. Então, qual que era o foco do Oswaldo Cruz? Ele pensou com ele, né? Ele falou assim: bom, se eu imunizar, vai terminar, vai parar, vai diminuir o número de casos de pessoas morrendo com varíola e também, né, eu vou fazer um controle populacional. Isso, gente, tinha tudo para dar certo, mas como a gente vive no Brasil, né, a gente sabe que as pessoas aqui elas são um pouquinho resistentes em relação ao que é nos orientado. Por exemplo, vou dar um exemplo agora do que a gente está vivendo. Todo mundo sabe que a gente tem que viver, né, confinado em casa devido ao coronavírus. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês estão mantendo a quarentena, né? Você pode até também manter a quarentena, mas e seus vizinhos, né? Eu estava comentando com vocês antes no grupo. Se eu não comentei, se você está ouvindo isso, eu quero que você escute, né? A gente só dá valor a, a uma doença quando ela chega perto da gente, né? Então, por exemplo, aqui na rua de casa teve caso de coronavírus. Então, eu tô com medo, por exemplo, de sair de casa. Mas o meu medo, gente, maior não é pegar a doença, é não ter respirador para eu tratar a doença. Então, assim, às vezes a gente fala assim: ah, não, né? Criança não vai pegar. A criança é o público menor, né? A criança geralmente ela não desenvolve a doença, ela se torna transmissora, mas e o adulto, né? E a pessoa que desenvolve? A gente tem que pensar nisso, tá bom? Assim como naquela época o governo, né, estava enfrentando a revolta da população, tá? O que aconteceu? A história da varíola, ela conta que a iniciativa do Oswaldo Cruz resultou num fracasso, né? E num grave conflito chamado a revolta da vacina. Isso vocês também já viram lá atrás. Lembra que a revolta da vacina fez com que os jornais da época, pensadores da época, questionassem o porquê que eles tinham que tomar, né, obrigatoriamente a varíola, a vacina da varíola. Por que eles não poderiam se negar a esse pedido? E isso fez com que as ruas, né, do Rio de Janeiro e de outras cidades do Brasil, né, se transformassem em verdadeiros campos de batalha, né? O que levou a obrigatoriedade da vacina a ser revogada. Só que o governo ele foi um pouquinho mais inteligente do que a população. Ele falou o seguinte: ó, eu não obrigo ninguém a tomar vacina. Você não precisa tomar vacina. Mas, se você quiser casar, se você quiser trabalhar, se você quiser viajar, você vai ter que tomar a vacina. E isso fez com que as pessoas, né, tivessem que tomar a vacina mesmo que não quisessem, certo? Você já pensou, você tem que tomar. Se você quisesse casar, você teria que tomar uma vacina. Então, nesse caso, o governo ele foi inteligente, tá? Na atualidade, os problemas enfrentados naquela época, ou seja, né, fazer a população entender a necessidade de vacina, nada mais é do que um instrumento de maior valor do que a gente tem hoje na saúde pública. A saúde pública brasileira, gente, embora vocês aí questionem muito, ela é invejada em vários lugares, tá? O Brasil hoje ele tem uma população estimada de 209 milhões de habitantes. As campanhas de imunização, geralmente, ela chega, né, a esses 209 milhões de habitantes. As campanhas de vacinação no território nacional, elas seguem as diretrizes do SUS, né, onde o governo ele faz a inclusão social, ele abrange
todas as pessoas, seja ela rica, pobre, que more no litoral, que more no sertão, tá? Que seja jovem ou velho, criança. Então, assim, ele vem em todos os públicos, ele não enxerga um único público, tá? As vacinas, elas são disponibilizadas em todos os postos. Se você não tem um posto perto, geralmente vai uma campanha de vacinação perto de você, e isso atinge todo o território nacional. É importante dizer que, assim, só não toma realmente a vacina quem não quer, né? Às vezes, a gente tem campanhas de vacina que fazem com que as pessoas, elas migrem rapidamente para o posto e a vacina, ela se extingue. Por exemplo, quando teve aí o caso da febre amarela, né? E eu tô com medo de acontecer isso com o coronavírus, juro por Deus. Quando se teve a história da febre amarela, o que aconteceu? Todo mundo correu para o posto porque queria a vacina, né, da febre amarela. A vacina da febre amarela sempre existiu no Brasil, sempre. Só que ela era sazonal. O que significa? Ela era aplicada apenas em alguns lugares, nos calendários, porque os calendários do brasileiro eles podem mudar decorrente da região, por exemplo. A vacina da febre amarela ela só era dada em alguns estados. Por quê? Porque era uma realidade daqueles estados lidarem com a febre amarela. Hoje ela é inclusa em todo o território nacional. Mas eu tenho calendários vacinais que incluem, por exemplo, doenças que são específicas de uma região e que não são específicas em São Paulo, tá? Eu tenho que entender isso também. O Plano Nacional de Imunização, né? Na Organização Pan-Americana de Saúde, gente, que é um dos braços da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Plano Nacional Brasileiro, ele é referência mundial. Você pode até falar assim, nossa, nossas campanhas de vacinação, elas não são boas, né? Muito pelo contrário, elas são as melhores que tem, tá? O nosso modelo, ele não é só referência aqui no Brasil, ele é referência internacional. Só para vocês terem noção, que tem gente que não sabe, a gente fez campanha no Timor-Leste, na Palestina, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, tá? Fornecemos treinamentos para o pessoal de saúde no Suriname, em Angola, tá? E cooperamos tecnicamente. O que é isso? A gente implantou praticamente, né, a campanha como eles deveriam fazer nos Estados Unidos, México, Guiana Francesa, né, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela. Olha quantos países, né? Então, assim, nós exportamos a nossa tecnologia vacinal. Olha que loucura, né? Como fazer uma boa campanha de vacina, como fazer uma inclusão, né? A gente utiliza-se de posto de supermercado, de escolas, de carros, né? A gente está vendo aí, por exemplo, a campanha da gripe que está tendo agora, né? Tem lugares que o pessoal não precisa nem sair do carro para tomar vacina. Então a gente consegue imunizar um grande número de pessoas num período curto de tempo. Por isso que as nossas campanhas são tão efetivas. Por isso que o nosso calendário vacinal ele é tão bom, tá? A gente tem que lembrar que o calendário vacinal do Brasil ele é bom, mas ele não é ótimo, tá? Mas ele é muito melhor, por exemplo, que em países como Venezuela, Uruguai, Paraguai, né? Onde algumas vacinas que para a gente são obrigatórias, para eles são facultativas, tá? Nosso calendário poderia ser melhor? Poderia. Tem vacinas ainda que a gente tem que incluir, mas que não são inclusas por causa do valor dessa vacina no mercado. Um exemplo é da meningite, né? Da meningite se não me engano, meningite ou é BSC. Eu não lembro, tá? Porque eu tenho que olhar o calendário do infantil. E que você tem que pagar, que é a meningite bacteriana, né? Que você tem que pagar para você não desenvolver a meningite meningocócica. E cada vacina dessa custa R$ 500. Então, assim, quem tem dinheiro acaba pagando, quem não tem acaba se expondo, tá bom? Mas quando foi que nasceu, né, o Plano Nacional de Imunização? Embora a história fale que a gente tem aí mais de 100 anos, o Programa Nacional de Imunização, ele só realmente se estabeleceu oficialmente no Brasil em 1973, tá? Então pensa aí um pouquinho. 73, ó, 83, 93, 2003, né? 2013, a gente vai para 50 anos aí de história. A gente tem que entender que essa história aqui ela é recente, tá? A gente conseguiu fazer de um programa uma referência internacional em apenas quase 50 anos. Então a gente está indo no caminho certo, mas a gente tem que orientar a população.
tá? Acumulamos mais de um século de experiência, ó, com bloqueios que erradicaram a febre amarela urbana desde 1942, gente. A gente tinha erradicado, ó, a febre amarela urbana. Por que que voltou? Voltou por desleixo. Qual tipo de desleixo? Governamental, né? De não realizar uma campanha específica num lugar, não fazer bloqueios, né? A gente teve aí uma febre amarela urbana e está tendo ainda, porque obrigatoriamente a gente tem que tomar a vacina, né, da febre amarela, que a gente não tinha casos desde 1942, né? A varíola, ó, 1973, a poliomielite. Poliomielite, a gente foi parar na ONU, para quem não sabe, porque o Brasil ele tinha erradicado a polio, tá? Depois que aquelas mães lindas, maravilhosas decidiram não dar mais a vacina aos filhos por uma campanha, ou seja, modista, eu não sei explicar o porquê, porque tem que estudar a cabeça de uma mãe dessa, né? A polio ela voltou e é tão infeliz, gente, porque a polio ela não tem cura. Existe um negócio para quem tiver curiosidade, eu gostaria que vocês vissem chamada síndrome da polio, né? A síndrome da polio, cada vez que uma pessoa ela tem uma reincidência da doença, ela perde um movimento. É tão triste, né? A pessoa vai morrendo, vai atrofiando, eu posso dizer dessa forma, né? Em vida. É muito triste, tá? E controle de doenças como sarampo. A gente tinha aí o sarampo sob controle, até a imigração venezuelana e imigração, né, dos... como que chama? Não é haitianos, eu esqueci o nome. Das pessoas que vieram da África, que entraram pela região norte do Brasil, eu esqueci o nome deles, tá? Tétano neonatal, praticamente a gente não tem mais. O tétano neonatal ele era uma doença muito comum pela ocorrência da higienização do coto umbilical, onde as pessoas colocavam moeda, colocavam pó de café para fazer curativo, para secar, né, o coto, tá? Formas graves da tuberculose, graças a Deus a gente não tem tantas formas graves da tuberculose hoje, principalmente da bichoviana, tá? Difteria, coqueluche, né? A influenza do tipo B, ó, rubéola, hepatite B, infecções pneumocócicas, temos que lembrar que a gente tem injeção de pneumonia, tá? Então, olha só quantas coisas a gente consegue evitar, tá bom? Imagina se não tivesse vacina para isso, tá? Apesar do programa nacional, né, ser um sucesso reconhecido mundialmente, este tem enfrentado problemas, tem de financiamento. Nós temos aí uma instituição que vocês devem estar ouvindo falar muito, né, que é a Oswaldo Cruz, que ela é uma das responsáveis na fabricação de vacina, mas para isso a gente precisa de verba. Talvez hoje, no contexto da realidade que a gente está vivendo, nunca se falou tanto na importância de pesquisa de vacina como na atualidade, tá? Esse programa ele tem que ser descentralizado, né? Não pode ser centralizado, tem que descentralizar, todo mundo tem que operar o mesmo programa. O município deve assumir a responsabilidade de promover a cobertura vacinal adequada. Isso foi o que aconteceu em São Paulo, né? A partir do momento que a prefeitura ela desleixou, né, na responsabilidade que ela tinha em imunizar a população, a gente teve um boom aí de doenças que a gente não deveria ter. Sarampo, febre amarela, né? Coqueluche. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? O município ele tem que ser responsável, ele é responsável pela campanha de vacinação, tá? Uma outra coisa que é importante, o fato de 95% da população ser vacinada não significa que foi atingido o objetivo. Eu só considero uma campanha realmente finalizada quando ela atinge 100% da população. Mas para isso, gente, eu tenho que convencer a população a ir no posto tomar vacina, né? E isso daí eu tenho que vencer, ó, movimentos anti-vacinas. Tem gente que fala assim, e isso daqui é muita fake news, né? Por exemplo, tem gente que fala assim: ah, eu não vou tomar a vacina da febre amarela porque o cara lá tomou e morreu. Que cara, né? A primeira pergunta é: que cara? Segunda, ele morreu por quê? Porque quando a gente dá a vacina numa pessoa, a gente tem que entender que a pessoa ela pode ter reação vacinal de uma forma ou de outra,
tá? Eu estou inoculando no corpo dela uma substância que não é própria. Então, por exemplo, eu posso tomar dipirona a vida inteira e um dia eu for lá tomar dipirona e ter uma reação medicamentosa de dipirona. A mesma coisa acontece com uma reação vacinal. Mas eu tenho públicos específicos e eu tenho características de vacinas específicas. Por exemplo, quando teve a campanha aí da febre amarela, eles passavam quem é que tinha, por exemplo, a necessidade de tomar a vacina da febre amarela, quem não podia, né? Então, as pessoas mentiam. Aí eles falam assim: ah, mas a pessoa morreu. Por que, que morreu tanto na febre amarela? Porque eu vacinei em massa. Se eu tivesse vacinado em poucas quantidades, talvez uma ou outra reação vacinal acontecesse, né, e não fosse tanta notícia. Mas não, as pessoas elas tendem a achar que isso é uma realidade, uma verdade. E isso daí faz com que as pessoas criem medo e não queiram se vacinar. Tem que vacinar, tá? A vacina é a única coisa que te protege de doença. A obrigatoriedade da vacina, né? No Brasil, a vacinação infantil ela é obrigatória, tá? Desde os anos 70, é garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho que vacinar a carteira da criança lá, o cartão da vacinação infantil, ela é necessário. É tão importante que se a criança não tiver carteira de vacinação, ela não frequenta uma escola, ela não faz uma atividade num clube, tá? Ela não é inclusa num programa social. Olha só que loucura, né? O governo fez com que a carteira de vacinação ela fosse realmente um objetivo específico de um público, tá? Mas apesar de configurar-se um crime, né, passível de prisão, os pais ainda optam em não vacinar os filhos. E esses pais eles podem sofrer punições assim específicas, por exemplo, é, desde perder a guarda do filho, né? Como ter algumas advertências, pagar multa, tá? Então isso vai depender muito, tá bom? Da onde e o contexto, né? Eles avaliam caso por caso. Então, o Ministério da Saúde, junto com junto com o estatuto não, junto com o conselho tutelar, ele avalia caso por caso. Tem mães que não levam os filhos para vacinar, gente, porque o posto de vacina é longe, ela não consegue carregar. Tem outras que optam por não vacinar, então eu tenho que ver, né, casos a casos, tá? No Brasil, né, a pequena parcela da população, existe uma pequena parcela de população que ela é contra a vacina, né? E geralmente, ó, fazem parte dessa classe aqui as mais abastadas. Então, assim, olha que loucura. Às vezes, né, as pessoas elas não querem vacinar por questões religiosas, né, modismo ou naturalismo. Então, é um modismo em si, né? A gente tem que entender que a questão da vacina, ela não é uma opção, ela tem que ser uma obrigação, tá? Tem gente que acredita que adoecer seja o melhor tipo de vacina que você possa tomar. Só que a gente tem que lembrar que algumas doenças, por exemplo, eu vou explicar isso para vocês de uma forma mais específica. Eu tenho doenças específicas na infância que, quando atingem um adulto, derrubam, podem matar. Um caso específico, por exemplo, varicela, né? Nada mais do que catapora. A catapora na criança raramente ela complica. Então, por exemplo, a criança ela tem a catapora, é tratada em casa e não tem problema nenhum, tá? Mas num adulto que não foi vacinado contra a varicela, a catapora, a varicela, ela infecta. A pessoa vai parar numa UTI, isso quando ela não morre. Então, olha só, não é uma doença infantil, né? É uma doença específica. E eu tenho que entender que proteger, mesmo daí você fala assim, ah, mas essa pessoa já teve contato, ela tem linha de defesa, é um adulto, não interessa, mas ela não tem imunidade contra a varicela, tá? Então, a vacina, eu sei que existe um negócio, a gente vai ver lá na frente, que é uma imunidade natural, tá? A gente vai adquirindo essa imunidade ao longo da vida, mas ela não serve para todos os tipos de doença, ok? Como seria um mundo sem vacina, né? A gente está vivenciando isso hoje, né? O Covid aí 19, a gente não tem sequer, né, uma vacina para o Covid-19. Estamos enfrentando aí uma epidemia gigantesca, mais de não sei quantos milhares de mortos, né? A gente está aí enfrentando uma das piores pandemias que a gente já teve na história da humanidade.
Já enfrentamos outras, como, por exemplo, a peste negra, a gripe espanhola, né? Mas não dessa forma, tá, gente? Uma pandemia que a gente não enxerga. Hoje, né, pelo menos até 2 semanas atrás, já tinha passado de 75 mil, né, pessoas mortas em menos de 4 meses. Só para vocês terem ideia, a gripe espanhola matou 1 milhão de pessoas em um ano, tá? E você imagine, a gente já está em 75 mil em 4 meses. Se a gente continuar dessa forma, a gente não vai sobrar nem para contar a história, tá? Ainda não temos uma vacina, infelizmente. Temos aí testes de vacinas, mas não temos vacina, tá? E para que vacinar, né? Vacinar é melhor do que remediar. Aí se aplica muito bem a vacinação. A gente tem muitas doenças que são comuns aqui no Brasil, mas que não são comuns em algumas regiões do mundo. É tanto que quando a gente sai, né? Por exemplo, se você vai viajar para fora, tem lugares que exigem que você tome a vacina local para que você não desenvolva a doença naquela região, tá? É, aqui ele fala, ó, muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser problema de saúde pública graças à vacinação massiva da população, tá? Poliomielite, sarampo, rubéola, tétano, coqueluche, né? São só alguns exemplos desse tipo de doenças, tá? E que com o passar das gerações, graças a Deus, seus filhos só ouvem falar, eles não desenvolvem, certo? Só quando desenvolver a gente entende que é triste, tá? Como que as vacinas elas agem no nosso corpo? Ela estimula o nosso corpo a produzir uma resposta imunológica efetiva contra uma determinada doença. O que vocês têm que entender, gente, é que assim, a vacina, ela não vai te proteger de ter a doença, muito pelo contrário, ela vai te proteger de você ter a doença numa magnitude muito maior do que aquilo que você deveria desenvolver. Então, por exemplo, se eu tomei a vacina de sarampo, eu posso até desenvolver o sarampo, mas eu vou desenvolver o sarampo numa magnitude menor. Quer dizer, ele não vai me causar as mesmas comorbidades do que se eu não tivesse tomado a vacina, tá? Elas são produzidas a partir do próprio agente causador da doença, então pode ser atenuado, pode ser vírus morto, né, micro-organismo morto, que é colocado no nosso corpo em forma enfraquecida ou inativada, mas que conseguem estimular uma resposta, né, imunológica. Ele não causa doença. Então, assim, tem gente que fala assim, eu vou tomar o vírus da gripe, eu vou ficar gripada. Na verdade, você está tendo uma manifestação imunológica, você não está tendo uma gripe, tá? É diferente. Quando nos vacinamos, apresentamos ao nosso corpo o antígeno que até então era desconhecido, né? O corpo passa com isso a produzir anticorpos contra esse vírus. E esses anticorpos, eles ficam na memória do nosso corpo. Alguns precisam ser renovados de ano a ano, que nem a vacina da gripe, mas outros, eles permanecem aí para o resto da vida, tá? Por isso que a gente tem que entender que a vacina, ela é importante, ela é fundamental, tá? Além da produção de anticorpos, o organismo produz células de memória. Então, quando você estiver em contato com aquela doença de novo e você já teve, você não vai desenvolver. Por exemplo, o caso da cachumba, né? A gente sabe que a cachumba, né? Ela tem que dar dos dois lados, pegar as duas parótidas, né? Então, a parotidite, que é conhecida como cachumba, tem gente que desenvolve só do lado direito, ou do lado esquerdo, perdão, tá? Se você pegou só do lado esquerdo, isso significa que você ainda pode desenvolver do lado direito, mas se você desenvolveu dos dois lados, significa que você não vai pegar mais. Então, eu sei que isso acontece e eu tenho que explicar isso para a população, tá? Em virtude aqui, ó, das células de memória, uma pessoa vacinada consegue que seu sistema imune atenue de maneira mais rápida, né? Evitando que a doença se desenvolva. Assim sendo, a vacina atua como um agente preventivo, devendo ser utilizada antes do contágio. Então, eu não tomo a vacina depois que eu já tive a doença, gente, tá? Só em alguns casos, por exemplo, a de tétano, né? Se eu tive tétano, eu vou tomar a vacina de tétano, né? Eu tomo soro antitetânico, né? E vou tomar a vacina depois antitétano. Mas, na grande parte das doenças, não, tá bom? Tipos de vacina. Tem diversos tipos de vacina, né?
A vacina a gente tem que lembrar que é uma preparação biológica que vai fornecer imunidade adquirida, né, para um certo tipo de doença do seu meio, né? A vacina típica contém um agente que se assemelha ao micro-organismo agressor, né, aquele que causa doença, e esse agente estimula o sistema imunológico a produzir um anticorpo, né? É, ele reconhece esse microorganismo como um agente causador de doença e ele começa a estimular o sistema imunológico para que ele possa matá-lo, tá bom? Então, a vacina ela faz isso. As vacinas podem ser do tipo profiláticas, que evitam a doenças, ou terapêuticas, que tratam algum tipo de doença, tá? As vacinas geralmente são constituídas de micro-organismos mortos ou inativos, ou mesmo de substâncias purificadas derivadas do mesmo. Tem diversos tipos de vacina, tá? Eu tenho de substância inativa, né? Quando o micro-organismo lá ele foi inativado. Geralmente isso é feito em laboratório, tá bom? Aí ele promove, mesmo que ele esteja inativo, quando ele é inoculado no meu corpo, ele é capaz de promover proteção. Por exemplo, a gripe, cólera, a peste bubônica, da polio, hepatite A, da raiva. Substância atenuada. Isso quer dizer que o microorganismo ele ainda está vivo, mas ele não tem a mesma virulência, ele não tem o mesmo potencial de causar a doença, tá? Então, ó, ele é capaz de promover uma ampla resposta imune. Por exemplo, febre amarela, sarampo, catapora, cachumba, rubéola e doenças bacterianas como a tifo, tá? A toxoide, né? Essas toxoides aqui, gente, são vacinas que são feitas de toxinas, né? São toxinas inativas ou bactérias produtoras de toxina. Tétano, difteria, tá? Soros, coqueluche e aí por diante. Subunidades diferentes da atenuadas ou inativas, né? Essas daqui, elas não têm o microorganismo inteiro atenuado, ela tem só um fragmento. É um pedacinho daquele microorganismo que gera uma resposta imune, tá? Hepatite B, HPV, tá? Conjugada. Algumas bactérias, elas têm revestimento externo chamado polissacarídeos, que são açúcares, né? Que são poucos imunogênicos. Exemplos desse tipo de conjugada aqui, ó, vacina da meningocócica, né? Do sorogrupo C, vacina antipneumótica, geralmente são bactérias mesmo, tá? E alguns tipos de vírus, que nem o da influenza do tipo B. Vacinas experimentais, que são os que a gente está vivenciando agora na realidade brasileira e do mundo, né? Não se tem vacina para uma doença específica, mas eu estou testando vacina de todas as formas, tá? São vacinas inovadoras que estão em experimento. A valência, né? Significa o tipo que pode ser a vacina, por exemplo, ela pode ser monovalente ou univalente, ou multivalente, chamada polivalente. Univalente, ela só tem um único antígeno dentro dela, tá? A polivalente, ela tem 3, 4, pode ter até 5 micro-organismos lá atenuados, vivos, mortos, tanto faz, tá? Dentro dela. O que é interessante falar na valência aqui, gente, é o custo, né? Uma vacina com um antígeno, às vezes ele não consegue ser associado a outro. Ela custa muito mais caro do que uma vacina com 4. Por quê? Eu te imunizo de 4 doenças de uma vez só. Para mim é muito mais barato, tá bom? E heterotípica, né? Que são vacinas heterólogas ou vacinas generianas, tá? São aquelas com patógenos oriundos de outros animais. E isso a gente tem, por exemplo, a BCG, ela é feita a partir da bactéria bovina, do Mycobacterium bovinus, que seria a tuberculose do boi, tá? Só que a gente sabe que hoje essa BCG, essa micobactéria, ela quando inoculada no corpo humano, ela protege o ser humano da tuberculose, certo? Ou se você tiver tuberculose, você vai desenvolver a tuberculose em menor gravidade, ok? Tipos de imunidade, eu tenho imunidade, né, que pode ser uma resistência natural, que é aquela adquirida através do contato prévio com agente infeccioso, que é o que as mães querem, né? Por exemplo, as mães que não querem vacinar as crianças querem que elas tenham uma resistência natural, né? Que elas entrem em contato com a doença, peguem a doença, desenvolvam a doença e tenham imunidade. Não levam um risco aqui, ó, né?
da capacidade que a gente pode ter de morrer, tá? E a adquirida. A imunidade adquirida, gente, ela pode ser de forma passiva ou ativa. Tanto uma quanto outra tem a forma artificial e natural, tá? Então, ó, a passiva, né? Ela geralmente, quando ela é artificial, ela é, né, adquirida através de uma injeção, né? Por exemplo, ó, com gama globulinas, né, de outros indivíduos ou gama globulinas de um outro animal imunizado. Ó, que interessante, né? Aqui a gente pode colocar, por exemplo, a BCG ou, né, os soros que eles estão implantando hoje nas pessoas. Eu não sei se vocês viram aí na TV, deve ter visto que pessoas que tiveram o coronavírus, né, eles estão pegando o soro dessa pessoa e inoculando em outras pessoas. Para quê? Para ver se elas ganham uma, né, imunidade adquirida, mas de forma passiva, né? Estimule o organismo delas a produzirem, né, essas gama-globulinas, tá? A natural, a imunidade é transferida de mãe para filho, né? Ou de mãe para feto. Pode ser pela placenta, pode ser pelo leite, pode ser, né, dessas duas formas, tá? Já a adquirida de forma ativa, artificial, é por imunização, tá? Eu vou lá, vou colocar, administrar patógeno vivo ou morto, né? Vou fazer vacina e a natural é a exposição a diferentes patógenos que levam a infecções subclínicas ou clínicas, né? Que resultem aí numa forma imunoprotetiva. Daí você pode perguntar assim: ah, mas qual que é a diferença da ativa natural da resistência natural, né? Aqui, gente, você já tem uma forma de defesa melhor desenvolvida do que na resistência natural, ok? Contraindicações gerais à vacina, né? Quem não pode tomar vacina? Geralmente, pessoas que têm doenças com deficiência imunitária, têm aí baixa imunidade, tá? Imunodepressão devido a doenças, perdão, imunodepressão devido a doenças malignas, por exemplo, câncer, que a pessoa tem o sistema imunológico dela reduzido. Imunodepressão com terapias de corticoide, altas doses. Não é porque teu filho, presta atenção, tá? Toma bombinha asmática, toma prednisona, né? Ou outros agentes aí aniquilantes, tá? Que ele não possa tomar a vacina. Quando a terapia é em alta dose, ele não pode, mas se ele toma uma bombinha um dia sim, um dia não, e a dose é baixa, ele tem que tomar, porque se ele não tomar, aí sim ele vai ter um problema, tá? A gravidez, ela é contraindicada, exceto a vacina antitetânica, que a mulher vai tomar, né? Tem vacinas específicas da gravidez que a gente vai ver, tá bom? Não são contraindicações a vacina geral, ó. Doenças como, a criança teve diarreia moderada, tá com tosse, teve coriza, toma vacina, tá? Alergia, toma vacina. Doença de pele, toma vacina. História da família de convulsão, meu filho convulsiona, e daí? Vai convulsionar tomando vacina, tá? Tratamento com qualquer antimicrobiano. Tá tomando antibiótico. Não interessa, vai tomar vacina, porque daí ele vai fazer o quê? Vai ter duas proteções. Tratamento sistêmico com corticoide, dose baixa, toma vacina. Doenças crônicas do coração. Meu filho fez um transplante, né? Ganhou um rim, perdeu um pulmão, tem um fígado só. Brincadeira, a gente só tem um fígado, tá? Ele vai tomar vacina, tá? Doenças neurológicas estáveis, convulsão controlada com sequela presente, né? Desnutrição, tadinho, ele tá tão desnutrido. E daí, filha, vai tomar vacina. Vacina contra a raiva, né? Vacinação contra a raiva. Criança sendo amamentada, ele tá no peito. Pelo amor de Deus, só não toma vacina com a criança grudada no seu seio, tá? Porque senão ele fecha a mandíbula dele e arranca o seu bico fora. Mas vai tomar vacina. História de icterícia do recém-nascido, prematuridade. Prematuro, então, gente, ele tem que tomar vacina, tá? Internação hospitalar, crianças que estão em hospitais, elas tomam vacina durante a campanha e tomam vacina na época que elas têm que tomar, tá? Criança com histórico ou diagnóstico de adoecimento por alguma doença imunoprevenível, como sarampo, coqueluche, poliomielite, vai tomar vacina do mesmo jeito, certo? Em relação à vacina, né, a gente tem aí situações especiais. Eu posso planejar campanhas de vacinação ou eu posso fazer as vacinas quando eu tenho surtos e epidemias, e nesse caso, pandemias, tá?
Eu viso o quê? A vacinação em massa da população. Lembra aí da febre amarela, lembra da dengue, né? Campanhas de vacinação da gripe. É uma campanha programada, tá? São diferentes, ok? O calendário de vacinação, eu tenho diversos calendários de vacinação. Isso daqui é só para vocês verem. Quem tiver curiosidade, para quem for trabalhar em posto, vai ver isso daqui é, com maior evidência, tá? O calendário de vacinação ele é padronizado pelo Ministério da Saúde, lembrando em todo o território nacional. Todas as crianças têm que tomar todos os tipos de vacina, mas ela pode ter modificações dependendo da região, tá? Ou se tiver, né, doenças endêmicas, tá? Carteira de vacinação fica com a criança, uma cópia da carteira fica no posto. Lembra, quando você vai tomar quando você vai tomar vacina, né, tem um mapa em cima de uma mesa do profissional e tem lá o seu registro também que fica armazenado lá no posto que você é referência da sua casa, tá? O cartão controle fica na unidade básica de saúde, graças a Deus, porque a gente não tem maturidade para guardar cartão, né? Calendário de vacinação. Se não fosse isso, muitos de vocês não vão nem para estágio, porque teria que tomar todas as vacinas novamente. Então, ó, vacinas obrigatórias ao nascer, BCG, né? E a hepatite B, 2 meses, hepatite B e a dupla, né? E assim por diante. O calendário de vacinação ele é seguido à risca, tá? A mãe tem que levar a criança a o posto de saúde e a carteira de vacinação infantil ela vai até os 14 anos. Depois ela muda para o cartão do adolescente, né? Que também, ó, tem reforço de dose aí e vacinas específicas, como do papiloma, né? Meningocócico C. Então, ó, se aqui é da meningocócico C, a que a gente paga é a B, tá? Que é quase R$ 500. Eu não lembrava. Hepatite B, dupla bacteriana, né? Tríplice viral, vai tomar. Tem também do adulto, ó, você também toma, né? De 20 a 59 anos, ó. Hepatite B, tem que ter 3 vias, tem que verificar lá na sua carteira. Febre amarela, que agora é obrigatória. A tríplice viral. A dupla adulto, que é a cada 10 anos e dói pra caramba. A gente também tem aí, ó, que não está nesse calendário, mas também na verdade, ela não é obrigatória, ela é facultativa, mas deveria ser obrigatória, que nada mais é do que a da gripe, tá? A gente tem aí a da gestante, né? Que também tem hepatite B, dupla e a tríplice. E a do idoso eu não achei, gente, tá? Deve ter em algum lugar. A que eu achei estava muito ruim para colocar, mas existe também o cartão do idoso, que também tem injeções específicas, vacinas específicas para estarem tomando, certo? Bom, é isso. Deem uma olhada no calendário aí, na apostila de vocês, leiam, tenham curiosidade, leiam em relação à campanha de imunização, tá? A próxima aula ela fala sobre a rede frio e depois vocês vão fazer um trabalho para me entregar, certo? É isso, fiquem com Deus, beijo.